O cuidado é a linguagem mais antiga do mundo. E ao contrário do que muitos pensam, ele não nasceu com a humanidade. O cuidado é a linguagem da natureza. Esse é o episódio 3 da série Visões de Mundo. A natureza é um sistema com múltiplas camadas. Todas essas camadas trabalham em cooperação. Quando a gente observa esse complexo sistema natural, a gente percebe que de ponta a ponta ele funciona a partir do cuidado. O cuidado, ele é um mecanismo essencial na natureza, porque ele é o responsável pela manutenção da vida. E eu não estou falando de vidas humanas, eu estou falando de vida, de toda a vida. As formiguinhas, elas caminham por dentro da terra, cavando túneis, deixando a terra mais fofa, para que as raízes das árvores possam crescer com mais facilidades. Assim, as raízes ficam mais fortes e, consequentemente, as árvores também ficam mais fortes. Os beija-flores beijam as flores. E desse namoro encantado, eles polinizam essas flores, permitindo que essas árvores se reproduzam, deem frutos. E esses frutos, no futuro, vão alimentar muitos outros animais na floresta. As abelhas também beijam as flores e também polinizam essas flores. Só que do néctar que elas extraem dessas flores, elas fazem o mel. No futuro, o mel das abelhas também vira alimento para outros animais. Então a gente pode dizer que o mel, ele é o fruto do cuidado das abelhas com as flores. Outros pássaros e animais também distribuem as sementes pelas florestas. Só que tem umas sementes que nem precisam da ajuda dos animais. Elas já nascem com asas. Algumas nascem com uma, outras com duas, outras com três. Tem sementes que nascem até com 4 asas. Elas voam e rodopiam pela floresta com a ajuda do vento. Já a chuva chega como um presente do céu e cuida de todo um território, alimentando a terra. O sol nasce todas as manhãs e cuida do planeta inteiro. Quando você observa a natureza com um olhar extremamente sensível, você percebe que a natureza é um sistema de cuidado. Tudo na natureza tem uma função, e todas essas funções são diferentes formas de cuidado. Um cuidado que nasce da cooperação entre as camadas, uma cooperação em prol da vida. Até mesmo as ervas daninhas que atacam uma árvore trabalham a partir do cuidado. Porque quando elas derrubam uma árvore, elas abrem espaço para a entrada do sol e para o nascimento de novas árvores, para que continue o sistema de cuidado. Então, quando a gente entende que o cuidado é a natureza em ação, e então trazemos de volta o nosso olhar para a humanidade, a gente não tem mais nenhuma dúvida que o cuidado não é uma linguagem exclusivamente humana. Então, se o cuidado é a natureza em ação, ela é uma linguagem que também faz parte da humanidade, porque a humanidade faz parte da natureza. Mas aí o que é que a gente faz? Destrói a natureza. Então, quando a gente entende o que é cuidado e observa o comportamento humano, a gente percebe que é um comportamento antinatural, um comportamento completamente artificial. Só que esse comportamento artificial foi a forma como as sociedades patriarcais nos ensinaram que era o certo. Então, dentro dessas sociedades, quando as mulheres reclamam porque estão sobrecarregadas com o cuidado, elas não estão dizendo que o cuidado é um problema. Elas estão dizendo que o cuidado não é a sua função, porque o cuidado faz parte da natureza de todos os seres, inclusive da natureza dos homens. O problema é que normalizaram que os homens não cuidam de nada, e as mulheres assumiram o papel de cuidar de todos os seres humanos. Mas o interessante é que nessas sociedades o cuidado é das mulheres com os outros seres humanos. Já o cuidado com todos os outros seres da natureza perdeu seu valor. E isso é uma sociedade patriarcal, uma sociedade disfuncional, uma sociedade que trabalha contra a natureza, inclusive contra a natureza humana. E o mais incrível dessas sociedades é que homens que nunca cuidaram de nada querem governar um país. Alguns querem governar o mundo. Mas como é que uma pessoa que nunca aprendeu a cuidar pode cuidar de um país? Porque um governo deveria ser um sistema de cuidado. E a única forma da gente aprender essa linguagem da natureza é reaprendendo com os povos indígenas. Porque dentro da humanidade, esses povos se tornaram os guardiões do cuidado. Quando eles lutam para preservar a sua cultura, eles estão lutando para preservar a linguagem do cuidado. A palavra cuidado tem a mesma origem da palavra cultura. Então, a cultura de um povo, ela é o sistema de transmissão da linguagem do cuidado dentro desse povo. Quando povos indígenas lutam para preservar um rio ou lutam para preservar uma floresta, eles estão exercendo a sua cultura, ou seja, estão exercendo o seu cuidado. Nós temos muita coisa para aprender com eles. Primeiro, temos que aprender o que é cultura e depois aprenderemos o que é cuidado. E somente quando aprendermos o que é cuidado, reconheceremos que a natureza é a máxima expressão do cuidado. Portanto, quando restabelecemos a nossa natureza, restabelecemos o vínculo com essa linguagem ancestral, a linguagem do cuidado. Até mais.